Paz do Senhor, tudo bom com vocês? Nesta tarde Deus tem uma palavra para o seu coração. A minha Bíblia se encontra aberta aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir, onde o Senhor fala sobre uma ordem que ele deu aos seus discípulos. O Senhor Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos para eles passarem da outra banda. Mas enquanto ele deu a ordem aos seus discípulos para eles passarem a outra banda, ele foi até o monte para orar. E a palavra do Senhor ela nos fala aqui nesses versículos, a qual nós não vamos ler, mas estamos aqui falando sobre eles, que ele foi ao monte orar. Já ainda era tarde. E a palavra do Senhor fala que o barco dos seus discípulos foram açoitados pelo vento. Veio aquele vento, aquele vendaval. Mas o Senhor havia dado uma ordem para os seus discípulos, que eles iriam chegar do outro lado, para eles irem do outro lado. Então, quando o Senhor ele libera uma ordem, nós não precisamos ficar preocupados com o que vai acontecer durante esse tempo que nós vamos estar atravessando para o outro lado. Nesse tempo em que nós vamos estar, muitas das vezes, tentando chegar do outro lado. Pode acontecer muitos imprevistos, muitas coisas podem acontecer para tentar impedir de você chegar do outro lado. Mas se a ordem foi para você chegar do outro lado, que você iria chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. O Senhor Jesus ele foi para o monte orar e a palavra do Senhor fala que na quarta vigília da noite que ele foi ter com seus discípulos. Seus discípulos estavam lá passando pelo vento, estavam lá passando pela tempestade, pelo vendaval. E depois, a hora que chegou a quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite é entre 3 horas da manhã até as 6 da manhã. Aí que o Senhor foi socorrer os seus discípulos, porque o Senhor sabia que os seus discípulos não iam perecer. O Senhor, ele sabe que no meio dessa trajetória que você está passando, no meio desse temporal, no meio dessa luta, você não vai perecer. Mas a ordem é para você chegar do outro lado, então você vai chegar do outro lado. Se Deus deu uma ordem, se Deus deu uma ordem na sua vida, se Deus ele falou uma palavra, profetizou algo na sua vida, te deu uma ordem que é para você ir, que é para você fazer, que é para você, que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. Então você não precisa se preocupar com o que está acontecendo à tua volta, tentando impedir você chegar lá. Porque se a ordem foi para você chegar lá, você vai chegar lá. E o Senhor Jesus, ele foi de encontro andando por cima das águas. E quando o Senhor ele vem, ele quer socorrer você no meio do seu temporal, no meio da luta que você está atravessando, ele faz qualquer coisa para te socorrer. Ele anda por cima do mar, ele faz qualquer coisa para te socorrer, para vir ao teu encontro, para te dar vitória. Foi o que ele fez com seus discípulos. Ele andou por cima do mar e foi e acalmou o vento, acalmou a tempestade e fez bonança e eles então chegaram do outro lado. Da mesma maneira acontece com você. Ele está no barco, ele chega. Talvez você pense que o Senhor Jesus está demorando para chegar, mas ele manda dizer que ele chega. Porque se a ordem foi para você chegar lá, do outro lado você vai chegar. Se a ordem de Deus que Deus deu para você, que é para você, que você vai realizar esse sonho, você vai realizar esse sonho, você vai chegar lá. Ainda que no caminho você vai encontrar com algumas tempestades, com alguns imprevistos, com alguns impedimentos, mas isso não vai impedir de você chegar do outro lado. Porque se o Senhor ordenou que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. Porque ele vai andar por cima das águas, ele vai fazer qualquer coisa para chegar e te socorrer e te dar vitória. Entrar com a vitória na tua vida. Entrar com socorro na tua vida. Porque se ele te deu uma ordem que você vai ser vitorioso, você vai ser. Que Deus te abençoe.